Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar, entender melhor os assuntos que são destaque no noticiário do dia a dia. E além de tudo, vai receber aí dicas importantes de especialistas que vão estar aqui participando conosco. Vamos lá então? E olha só, olha que número alarmante, quase 15 milhões de brasileiros são considerados superendividados, uma situação que preocupa, é claro. Afinal, esse problema não é só da pessoa que não consegue pagar as dívidas, mas para a economia do país como um todo. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a Veridiana Lopes, ela que é presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, a ABFIN. Olá, Veridiana, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la aqui, né, e para falar de um assunto tão importante. Olá, prazer estar aqui com vocês. Uma pequena correção, eu sou presidente apenas do Comitê de Finanças Pessoais da ABFIN, não da associação inteira. Correto. De qualquer forma, está à frente dessa causa aí, que é a educação financeira tão importante para o país. E olha só, Veridiana, tecnicamente, a gente já falou um número aqui muito alarmante de brasileiros super endividados. Mas para a pessoa que nos assiste entender, quando uma pessoa pode ser considerada tecnicamente, pelos padrões econômicos, um super endividado? A partir do momento onde a pessoa tem tantas dívidas que ela não consegue pagar, não consegue honrar esse pagamento e que prejudica ela em manter um mínimo de sobrevivência. Então, a partir do momento que a pessoa fez uma dívida de boa fé, mas por algum motivo não conseguiu cumprir o pagamento, impede que ela consiga sobreviver com o mínimo aceitável, ela está super endividada. Olha, Veridiana, na sua resposta já dá para a gente analisar algumas coisas importantes. Primeiro, é um problema tão grande que coloca em risco necessidades básicas da pessoa. Isso é um primeiro alerta que a gente faz. E o outro importante que você acabou de falar aí também é que muitas vezes as dívidas são contraídas de boa fé. A pessoa acredita que vai poder pagar, mas por uma circunstância ou outra, que é muito particular, acaba não honrando esse compromisso. Queria que você comentasse, então, esses dois aspectos que eu já destaco na sua primeira resposta. É um ótimo destaque, porque quando a gente fala de dívidas, muita gente acha que a pessoa simplesmente ela fez uma compra no cartão de crédito já querendo não pagar. E, na verdade, tem muitas pessoas que não sabem fazer um bom planejamento financeiro. Então, a falta de educação financeira prejudica, sim, a questão das dívidas e do superendividamento. Se a maioria das pessoas soubessem, de fato, fazer um bom planejamento, entender quando pegar um crédito, de que maneira pegar um crédito, como que isso pode afetar a vida dela, teremos um problema muito menor. Correto, então. E o grande problema é que muitas vezes, como você falou, mesmo agindo de boa fé, essa falta de educação financeira é tão problemática que pode ameaçar até necessidades básicas, como, por exemplo, uma moradia, até alimentação em alguns casos. O dinheiro não é suficiente para chegar até o fim do mês. Uhum. Exatamente. E quando a gente fala de básico, é justamente contas básicas de consumo, a moradia dessa pessoa, ela ter a subsistência dela no dia a dia. E acaba que quando a pessoa tem o superendividamento e a dívida consome tanto da renda dessa pessoa, ela acaba tendo que escolher. Inclusive, várias pessoas têm contas em aberto com coisas de consumo, com água, energia, com a própria moradia. E a maioria das pessoas do superendividamento se encaixam com isso também. Legal. Então, aproveitando a participação de uma profissional especializada como você, eu peço que você primeiro, então, dê uma dica para as pessoas, né, que estão nessa situação. Qual é o passo a passo? O que ela deve fazer primeiro para tentar mudar essa realidade? O principal que eu sempre falo para quem me assiste, para quem é cliente da consultoria financeira aqui da empresa, é que nós não conseguimos falar sobre dívidas, resolver uma dívida enquanto o mês dessa pessoa não fecha. Ou seja, enquanto ela continua gastando mais do que ganha. A partir do momento que isso acontece, nós podemos buscar negociações, podemos fazer outras coisas, mas enquanto isso não acontece, não tem muito como negociar. Porque acaba que, se ela faz uma negociação, ela já sabe que não vai honrar com o pagamento.
Então, ao invés de resolver o problema, ela cria um problema muito maior. O primeiro passo é justamente ter certeza que ela consegue fechar o mês no positivo, e aí sim buscarmos negociações e honrar com o pagamento dessas dívidas. Você falou outra coisa importante que me chamou a atenção agora. Renegociar e não pagar é pior do que não pagar essa primeira dívida? É muito pior, porque quando você renegocia com o banco, ele pega a dívida inteira, somado os juros e cria uma dívida nova em cima disso. Quando você deixa de pagar por não conseguir, então, de boa fé, o banco fica mais aberto a negociar com você. Uma renegociação, já sabendo que você não consegue pagar, você vai ficar inadimplente com uma dívida muito maior. E agora, estatisticamente, quais as chances da pessoa sair dessa condição de superendividamento? Pela experiência de vocês aí que trabalham com isso, a maioria não consegue ou muitos conseguem, é claro, tendo essa disciplina que você enfatizou bem? Hoje nós não temos uma estatística exata, mas o que eu posso afirmar aqui é que com a orientação financeira certa, a pessoa entendendo exatamente o que funciona para ela, quais são as prioridades dela, sim, é totalmente possível sair do superendividamento. Com disciplina, como você falou, com a orientação certa também, e a pessoa entendendo que ela tem um benefício muito maior conseguindo resolver essa dívida, ter o nome limpo, conseguir mais crédito no futuro para fazer outras coisas de maneira responsável e tudo mais. Correto. E há 2 anos é importante a gente lembrar que essa preocupação é tão grande que foi criada uma lei para evitar ou para ajudar as pessoas a não caírem nesse superendividamento. E eu peço que você faça uma avaliação 2 anos depois. Como essa lei tem surtido efeito na prática e melhor, né? Explique para as pessoas o que essa lei diz em relação a isso, como ela tenta ajudar as pessoas. Dentro da lei do superendividamento, nós já conseguimos ver muita melhora, porque a lei fala que quem está superendividado, dentro daquele conceito que eu falei para vocês, ela precisa ter o mínimo suficiente dentro da renda dela para a subsistência, ou seja, pagar as contas básicas. E você consegue fazer negociações com a sua dívida de consumo, contas de água, luz, empréstimo com banco, outras coisas, dentro das suas possibilidades. Então, o banco ele precisa de passar uma opção de pagamento que se encaixe no seu padrão de vida e no seu momento financeiro, desde que não afete justamente essa subsistência. E a falta de educação financeira, como a gente já falou, é a raiz de todo o problema, não é mesmo? Sim, porque mesmo a pessoa ela passando por uma necessidade financeira, por exemplo, o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, ela tem o conhecimento para passar por isso. Então, se ela precisa ter um crédito, ela precisa pegar dinheiro emprestado, qual que é a melhor opção? Como ela se planeja tendo total certeza que ela vai honrar com esse pagamento, ao invés de ter um problema muito maior? Quais são as opções mais baratas para ela? Com a educação financeira, ela consegue tomar essa decisão, mesmo que ela não consiga evitar o endividamento, ela consegue fazer isso da melhor forma. Olha, e essa tem sido uma preocupação tão grande que a gente viu aí que o governo federal e as instituições financeiras já inclusive começaram a elaborar estratégias para incentivar a educação financeira dos clientes, principalmente em relação ao cartão de crédito. Você acha que essas primeiras medidas podem fazer diferença ou ainda são muito tímidas? Com certeza pode fazer diferença. Inclusive, a partir do dia 1º de julho, todos os bancos e instituições financeiras são obrigadas a dar educação financeira para os seus clientes, a proporcionar isso para eles. Porque aí a pessoa vai ter mais informação. Hoje, a maioria das pessoas não tem esse acesso. Elas simplesmente acham que é comum, que está todo mundo assim, que é normal você ser super endividado e não deveria ser por pura falta de conhecimento. Então, é um começo, mas com certeza no longo prazo surte um bom efeito. É o que a gente espera, Veridiana, e a sua participação para que isso aconteça tem sido muito valiosa. Nós acabamos de conversar com a Veridiana Lopes, ela que é presidente, né? Faz parte, melhor dizendo, da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, a ABFIM. Veridiana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e por essas dicas, como eu disse, muito valiosas. Eu que agradeço, espero ter orientado vocês. Muito obrigado de novo, grande abraço. Bom, é isso aí, o programa Entrevista Especial fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação.